Olá, meu nome é Carla, eu estou aqui com a Mariana, nós fazemos parte da equipe A de SolarWinds MSP. O intuito hoje do nosso webinar é conversarmos um pouco sobre as 5 falhas de serviços gerenciados que você, parceiro, pode estar cometendo. Olá, parceiro. Eu sou a Mariana, da equipe comercial da AD, junto com a Carla, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as falhas, então, comuns, de repente até erros mesmo de atendimento, que a sua equipe pode estar cometendo, né, devido à estrutura das empresas, sem perceber. Quando nós pensamos em TI, nós precisamos ficar atentos e entender que TI é muito mais, vai muito mais além do que servidor e estação de trabalho. A prestação de serviço ela é muito mais complexa e muito mais ampla quando o assunto é assumir a responsabilidade da TI do seu cliente. Nós precisamos nos atentarmos a detalhes e pararmos para analisar o quanto esse detalhe pode fazer uma grande diferença quando o assunto realmente é uma prestação de serviço em TI. Então, identificar essas falhas muito comuns e que a gente às vezes deixa passar despercebido é o nosso intuito hoje com esse webinar. É muito comum hoje, né? Ainda mais a gente como prestador de serviço em TI, a gente planeja a empresa, a gente conhece a nossa estrutura, a gente sabe que tipo de serviço a gente está prestando para o cliente, mas tem falhas que passam despercebido por conta até de repente não serem o nosso foco principal, mas que são muito importantes, que fazem muita diferença. E o ideal é a gente tentar expandir o nosso negócio, ampliar os nossos níveis de atendimento ao ponto de falhas que obviamente a gente sabe que existem e ocorrem, elas sejam minimizadas. Então hoje a gente separou as 5 falhas simples e muito comuns que acontecem. Obviamente a lista ela é um pouquinho mais ampla, mas hoje a gente escolheu as 5 principais para apresentar para vocês. Então a primeira delas é a falha na verificação correta dos servidores, a ausência nos dados do backup, não ter acompanhamento dos trabalhos concluídos, a falha em não aumentar a receita proativamente e permitir que as garantias de hardware expirem. Vamos lá. Primeira falha é a falha na verificação correta dos dispositivos. Vamos concordar que a tecnologia ela vem evoluindo constantemente a cada dia, né? Mas nós dependemos ainda 100% da energia. E muitas vezes a gente se depara com a parada de um servidor justamente por causa de uma falta de energia. Então, identificar as deficiências dos nossos clientes sempre terá que ser uma prioridade e nos atentarmos a componentes que muitas vezes para a gente se parece secundário, é imprescindível, como no caso de um no-break. Então é muito importante que todo servidor tenha um no-break. E mais do que isso, é muito importante nos preocuparmos em verificarmos as configurações desse no-break, em realizarmos testes com esse no-break, né? Qual foi a última vez que você realizou essa verificação? Então, precisamos parar e pensar com relação a isso, né? Com relação a esse no-break, se ele suporta a carga que ele foi dimensionado, com relação à autonomia dele, se esse no-break ele conseguirá e se ele vai ser capaz de fechar todos os bancos de dados em caso de uma falha de energia. Ficar atento à vida útil da bateria, né? A capacidade, qual é a carga que esse no-break terá que suportar, né? Ficar atento também ao ambiente onde o servidor está instalado, né? Se a sala é climatizada, com relação ao quadro de energia, com relação ao acesso a essa sala. Nós já realizamos um webinar referente a No Break, se eu não me engano foi em fevereiro. A gente depois vai colocar o link para vocês desse webinar. Vale muito a pena assistir, porque ele vem só acrescentar tudo isso que a gente está falando. A segunda falha que nós apontamos é a ausência de dados nos backups. Você confia nos usuários? Você confia nas informações que chegam pelo usuário relacionadas ao arquivamento de documentos importantes? Na maioria das vezes, os usuários não são confiáveis para indicar esse tipo de armazenamento de dados. Então, você e sua equipe devem ser proativos e prestar atenção nos padrões de serviço dos clientes. Educar o usuário final a salvar as informações em um lugar seguro é parte da responsabilidade assumida pelo MSP.
No último mês, nós tivemos um show de ataque de ransomware. Certamente você conhece alguém que foi afetado, ou até mesmo um cliente que tenha sido vítima desse crime. E essa é uma onda de crimes que vem crescido e afetado cada vez mais as pequenas e médias empresas no Brasil. O serviço de backup que um MSP deve oferecer é muito mais amplo que configurar um job. Quando um cliente contrata o serviço de backup, ele tem a expectativa de estar seguro em meio a ondas de crime como essa. O serviço de backup torna o MSP integrante ativo da equipe do cliente. Portanto, você e sua equipe devem conhecer as rotinas do cliente, os programas e documentos mais utilizados. Desta forma, em meio a um ataque de ransomware, os danos podem ser minimizados e até, por que não, completamente evitados. Nós sabemos que às vezes encontramos clientes que têm dificuldade de possibilitar essa integração, mas ainda assim indicamos a possibilidade do backup do servidor inteiro do cliente. Assim, cumprimos o serviço prometido e superamos a expectativa do cliente. A terceira falha, então, que nós identificamos é não ter acompanhamento de trabalhos concluídos. Você possui um pós-venda? Qual é o seu procedimento de tratativa de reclamação? É de conhecimento geral que os usuários aprendem a conviver com os problemas recorrentes no micro. Mas isso não significa que eles gostem desse problema e que, de alguma forma, eles não culpem a sua equipe pela não resolução dele. É de extrema importância se ter um procedimento de follow-up pós-venda amplo, que consiga captar e tratar as informações de satisfação dos usuários depois do fechamento de um ticket, depois de uma mudança ou procedimento novo e também depois da visita do seu técnico. As reuniões trimestrais são uma ferramenta muito funcional nesse quesito. Desde que sejam realizados da forma correta, o MSP consegue ter conhecimento do nível de satisfação dos seus clientes numa esfera muito ampla. Todas as informações que o cliente passa sobre o seu atendimento são importantes e podem te indicar uma necessidade de melhoria, um ponto de mudança ou até mesmo apontar uma nova conduta satisfatória que deve ser incentivada. Diferente da venda de produto, a prestação de serviço depende totalmente da satisfação do cliente e da conduta do prestador de serviço em tratar essas informações de satisfação e insatisfação do cliente final. Inclusive, nós já realizamos um webinar referente à pesquisa de qualidade, a gente também vai colocar o link para vocês. É muito interessante e também vem agregar tudo isso que a Mariana falou. A nossa quarta falha é a falha em não aumentar a receita proativamente. Sempre que a gente comenta e fala sobre o modelo de negócios baseado em serviços gerenciados, um dos assuntos é a receita recorrente. Nós precisamos sempre trabalhar de modo proativo, buscando novas fontes de receita, né? Um exemplo disso é a gente sempre buscar fecharmos novos acordos, né? Fechei um acordo, eu já estou pensando em outro acordo. Isso está correto, sim, porém nós também não podemos deixar de pensar naqueles clientes que estão na nossa base, né? Daqueles clientes que nós já conquistamos. E aí entra naquilo, eu acho que todas essas falhas, todos esses assuntos, um complementa o outro, entra mais uma vez no que a gente falou no início, que a gente precisa entender e identificar as deficiências dos nossos clientes, as necessidades que eles possuem. E a gente tem muito a oferecer, às vezes, para esse cliente que já está na base, né? E quem é o funcionário que mais tem contato com essas necessidades do seu cliente? Quem consegue trazer essas informações para o seu time comercial? É o nosso técnico, é o seu técnico, né? Porém, o técnico, ele não é um vendedor. Então, a gente precisa levar essas informações para o comercial, para assim conseguir gerarmos novas receitas. Então, precisa haver essa interação, essa integração do técnico com o comercial e do técnico com a empresa. O técnico, muitas vezes, ele é um conselheiro de confiança daquele seu cliente, né? Ele é o contato mais direto daquele seu cliente. O que você faz com as informações que o seu técnico está trazendo para você? Ele conhece, o seu técnico conhece todos os serviços que a sua empresa oferece? Inclusive, Carla, isso é até um ponto muito interessante,
que a gente da AD, nosso time comercial, a gente tenta sempre passar para o cliente que, por que não convidar um técnico para ir em uma reunião trimestral com o seu cliente? Por que não passar um pouco dos conceitos comerciais que você carrega na sua empresa para a sua equipe técnica também? O técnico, ele é sim uma fonte de aumento de receita. A quinta falha que nós indicamos para fechar com chave de ouro o nosso webinar é permitir que as garantias de hardware expirem. Essa é uma falha muito comum e simplesmente acontece porque é uma informação ignorada pela maioria dos MSPs. Tá? A gente sabe que todos os hardwares têm garantia e que essa garantia expira. Se a gente considerar um servidor, normalmente são 3 anos de garantia com cobertura on-site. Mas você sabe as datas exatas quando as garantias dos seus clientes vão expirar? Esse é um levantamento que você faz quando você começa o seu contato com o cliente. Essa informação é muito importante. Nós sabemos que o cliente, né, independente do ramo, de qual é a empresa do seu cliente, ele tem muitas preocupações, e TI é uma delas. Mas ele tem, de repente, o departamento de marketing, ele precisa expandir as vendas dele, ele tem que controlar o administrativo, e todos os departamentos passam informações para os clientes constantemente, assim como o TI. O que difere aonde o seu cliente vai investir é a importância e o tipo de informação que é passado para ele. Então, se a gente considerar, né, dando um exemplo aí, se a empresa tem um departamento de marketing e a moça do marketing comenta com ele que se ele pintar a fachada, ele vai aumentar em 30% as vendas, nossa, com certeza esse cliente vai querer pintar a fachada hoje mesmo. Mas se no meu departamento de TI avisa, informa, olha, a sua garantia de hardware ela vai expirar no próximo mês e você está com uma máquina que provavelmente precisa ser trocada. O ideal é a gente já fazer esse investimento, porque a gente sabe que uma paralisação custa muito mais caro do que a gente investir e realmente fazer as coisas no período certo. O cliente provavelmente ele não vai deixar essa informação passar como se ela não tivesse importância. Da mesma forma como você está engajado em manter a TI do seu cliente funcionando constantemente, o cliente ele tem total interesse em manter a empresa funcionando sem paralisação. Então, Mariana, passar essas informações é responsabilidade do MSP, né? Precisamos ter todas as informações e passarmos aos clientes. Sempre que você identificar algo, o cliente precisa ser informado. Hoje, como é o seu processo? Seu cliente ele recebe algum relatório com relação a isso? Inclusive, Carla, a gente queria até indicar um aplicativo que chama Warranty Master, que ele faz integração com o RMM, onde você consegue colocar essas informações, né, e organizar de uma forma bem simples para visualização, para evitar perder essas datas. Essas são as 5 falhas que nós escolhemos para mostrar para vocês hoje nesse webinar. Eu tenho certeza que foi muito produtivo, né? Uma falha ou outra a gente sempre acaba cometendo como MSP, independente da estrutura da nossa empresa. Tá? Mas o importante é a gente tentar mesmo se corrigir nisso para começar a ampliar negócio. Tá? A gente sabe qual é a importância da gente se manter inteirado nesse mercado de TI? As inovações tecnológicas elas são constantes e faz parte da nossa responsabilidade como MSP de conhecer o nosso mercado, de conhecer quais são as tendências, o que está acontecendo. A AD ela tenta sempre passar o máximo de informações possíveis para os nossos parceiros em relação a isso, mas além disso, o que mais? Como você usa? Quais são as ferramentas que você usa para se inteirar em relação ao mercado, em relação às inovações tecnológicas? Então, quais fóruns você participa? Quais revistas você assina? Quais artigos você lê? Isso é muito importante, isso faz muita diferença quando a gente fala em ampliar negócio. Inclusive, nós temos uma pesquisa que nós utilizamos muito aqui na AD, que é uma pesquisa realizada pela FGV todos os anos com prestadores de serviço em TI, exatamente para passar mais informação sobre o mercado. Só que a gente percebe que a maioria dos MSPs não conhecem essa pesquisa. E isso já aponta um erro, outro erro muito grave, que de repente até vire um outro webinar, sobre a falta de interesse ou até falta de tempo mesmo em buscar mais informações sobre o mercado. E a gente consegue fazer tudo isso hoje online, né? Então,
a gente precisa realmente buscar essas informações, buscar essas notícias, esses novos recursos, participar realmente de fóruns, como a Mariana disse, assinar essas revistas online, né? Para que a gente consiga evoluir juntamente com a TI, evoluir a nossa prestação de serviço, a nossa empresa, fazer com que ela cresça, né? Eu também gostaria de agradecer a vocês por estarem participando desse webinar, por sempre estarem conosco, né, nos nossos webinars, para vocês que encaminham dicas, continuem encaminhando, para a gente é muito importante isso, porque também nos incentiva a buscar mais para poder passar para vocês. A AD leva a sério a palavra parceiro, a gente está sempre à disposição para atender os clientes. Se você tem alguma dúvida em relação ao mercado, quer marcar uma reunião, tem alguma dúvida em relação à ferramenta, quer testar de uma forma diferente, nós estamos à disposição aqui para isso. A equipe da AD ela é preparada para atender o prestador de serviço em TI, os nossos parceiros, da melhor maneira possível, porque a gente entende que quando vocês crescem, a gente cresce também. Muito obrigada pela participação de todos hoje e até a próxima.